Você já ouviu falar sobre o início do Evangelho de João? Neste vídeo, vamos mergulhar em um dos textos mais poderosos da Bíblia, os primeiros 14 versículos do capítulo 1. João nos apresenta Jesus de uma maneira única, destacando sua natureza divina e seu papel como a luz e a vida do mundo. Vamos explorar como o Verbo se fez carne e o que isso significa para nossa fé e nosso entendimento sobre quem é Cristo. Fique comigo até o final, porque essa passagem tem lições profundas que vão transformar a maneira como você vê Jesus e sua obra. Vamos nessa? O Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 a 14, é um dos textos mais profundos e teologicamente ricos do Novo Testamento. João apresenta Jesus como Verbo, ou Palavra, de Deus, enfatizando sua natureza divina e seu papel central na criação e na salvação. Abaixo está uma explicação detalhada, versículo por versículo. Versículos 1, 2, o Verbo eterno. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No princípio era o Verbo. João começa seu evangelho com a frase no princípio, conectando diretamente com Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele quer que o leitor entenda que Jesus, como verbo, em grego, logos, existe desde a eternidade, antes da criação de todas as coisas. O Verbo estava com Deus. Jesus não é apenas uma criação de Deus, ele estava com Deus, ou seja, há uma distinção entre Jesus e Deus Pai. Isso sugere uma relação íntima e eterna entre o Pai e o Filho. E o Verbo era Deus. João afirma claramente que o Verbo, a Jesus, é divino. Ele é Deus em essência, coigual ao Pai. Versículo 3, na criação pelo Verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui, João atribui a Jesus o papel ativo na criação do universo. Todas as coisas, ou cosmos, a vida, a humanidade, foram criadas por meio dele. Isso enfatiza a autoridade e o poder de Jesus sobre toda a criação. Versículo 4, em vida e luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. Jesus é a fonte da vida, tanto física quanto espiritual. Ele não apenas cria a vida, mas ele próprio é a essência da vida. A luz dos homens. A luz simboliza a verdade e a pureza divina. A vida que Jesus traz é também luz para a humanidade, ou seja, ele revela o caminho para Deus, ilumina as trevas do pecado e dá significado à existência humana. Versículo 5, a luz nas trevas. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas. Jesus veio como luz para um mundo envolto em pecado e escuridão espiritual. Mesmo em meio à escuridão, sua luz permanece. As trevas não prevaleceram contra ela. As trevas, o mal, o pecado, a ignorância, não podem derrotar ou suprimir a luz de Cristo. A luz de Jesus sempre prevalece. Versículos 6, 8, o testemunho de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. João Batista foi enviado para preparar o caminho para Jesus, testemunhando sobre ele. João não era a luz, ou seja, ele não era o Messias, mas veio para apontar as pessoas para Jesus, que é a verdadeira luz. Versículo 9, a verdadeira luz. A verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Jesus é a verdadeira luz, que ilumina todos os homens, oferecendo salvação e verdade para todos. Isso significa que ele veio para todos, independentemente de raça, status ou circunstância. Versículo: a rejeição do Verbo. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O mundo não o conheceu, embora Jesus tenha criado o mundo, a humanidade, em sua maioria, não reconheceu sua vinda e seu papel como Salvador. Os seus não o receberam. Jesus veio para o seu próprio povo, os judeus, mas muitos o rejeitaram. Isso fala da rejeição generalizada que ele enfrentou durante seu ministério terreno. Versículos 12, 13, os filhos de Deus. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A todos quantos o receberam, apesar da rejeição de muitos, aqueles que aceitaram Jesus foram agraciados com o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Essa filiação não depende de linhagem ou mérito humano, mas é uma obra divina, realizada pela fé em Cristo. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ser filho de Deus é um nascimento espiritual, não físico ou carnal.
É uma transformação que vem de Deus. Versículo 14, o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, aqui está o grande mistério da encarnação. O Verbo eterno, que estava com Deus e era Deus, tomou a forma humana e viveu entre nós. Isso marca o início do ministério terreno de Jesus. Habitava entre nós, a palavra usada aqui para habitava tem a conotação de armar sua tenda ou tabernacular. Isso remete à presença de Deus no meio do povo de Israel no Antigo Testamento. Cheio de graça e de verdade, Jesus veio revelar plenamente a graça, a favor imerecido de Deus, e a verdade, a realidade espiritual e divina. Vimos a sua glória, aqueles que estiveram com Jesus testemunharam sua glória, tanto em seus ensinamentos e milagres quanto em sua morte e ressurreição. A glória como do unigênito do Pai fala de sua posição única como Filho de Deus. Resumo. João 1,14 apresenta Jesus como o Verbo eterno de Deus, que existia desde o princípio, criou todas as coisas e veio ao mundo para trazer luz e vida. Ele foi rejeitado por muitos, mas aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, revelando a glória de Deus com graça e verdade. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar. Espero que essa reflexão sobre o Evangelho de João tenha esclarecido o significado profundo desses primeiros versículos e como eles revelam a grandeza de Jesus. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe esse estudo com alguém que possa se beneficiar dessa mensagem, e deixe nos comentários o que você achou ou se tem algum tema específico que gostaria de ver por aqui. Até o próximo vídeo.